Irmãos e irmãs, bom dia. Avisos paroquiais. Seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, Domingo de Ramos. Seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazemos memória de sua entrada em Jerusalém. Esta solene liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com os ramos nas mãos, acolhamos este que vem como humilde servidor, aclamando, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração e pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Com os ramos erguidos, vamos dar a bênção e em seguida vamos passar aspergindo. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria Cristo nosso Rei, chegamos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Vamos a ele com as flores e os trincas, os ramos de oliveira, com alegria e muito mais. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é alegria, é razão do meu viver, é o Santo é seu nome.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada. Encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarrava o jumentinho, os donos perguntaram: por que estais desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Agora nós iremos em procissão para a igreja, a homilia, Depois do Evangelho da Paixão, nós faremos na igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Vamos, Tere. Vem.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos atender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Intenções da Santa Missa. A Jesus misericordioso, a Santo Sudário, a Sagrada Taça, a Jesus sacramentado, a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora Aparecida, ações de graça, pela saúde dos enfermos da nossa comunidade, pela vida de Padre Antônio Alvimar e Padre Adalito, pela saúde de Vilma, pedindo bênção de saúde para Ione, Maria Júlia e Ana Lívia, pela saúde de Júnior e Adriana, pela saúde de Maria do Socorro Mendes, pela saúde de Terezinha e Elizabeth, por uma jovem, pela família Lopes Nunes, pela saúde de Claudinha e família, pela saúde de Maria Ângela e família, pelos falecidos, Padre Dom Geraldo Magela de Castro, Padre Antônio Carlos da Silva, Dona de Torres Mendes, Adelino Cardoso de Sá, Isabel Marques de Souza Mendes, Claudio Mendes, José Bolivar Lopes Figueiredo, Silvia Barbosa de Abreu, Arnaldo Nunes. Terceira palavra. A palavra de Deus nos apresenta importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus. Ele é o servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo e o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor deu-me uma estrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Ele desperta cada manhã e me incita o ouvido para prestar atenção como você. O Senhor abriu os ouvidos, não me resistiu entre a testa. Ofereci as costas para que me matem e as faces para que me arrancarem a boca. Não desviei outros dos recursos para. Mas o Senhor Deus me auxiliou, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto passivo com fé, porque sei que não serei humilhado pela palavra do Senhor. Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem, torcem
se queres. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus em usurpação, mas ele enviou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, assim ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, purificar meu coração dos lábios, para que eu possa anunciar dignamente o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Só a título de orientação, aonde tem no Evangelho essas partes de rito, PG, grupo ou assembleia, aí vocês da assembleia irão responder, irão fazer essas partes em rito. Eu só acompanhar o folheto que não tem como errar. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos.
Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já me interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar a Jesus, mas eles gritavam: E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesma e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu:
em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ficamos num momento de joelhos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando estas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta solenidade da missa de domingo de Ramos, adentramos propriamente na Semana Santa, onde nós iremos fazer uma experiência profunda de toda a vida e toda a trajetória de Jesus Cristo, mas, porém, acompanhando mais de perto a partir da Quinta-feira Santa, onde começa o tríduo pascal, com a missa do Lava-Pés, a instituição da Eucaristia e do Sacramento da Ordem, para que possamos assim nos preparar para a paixão, para a morte e para o ápice desta semana, para o ápice da vida de Jesus Cristo, que é a ressurreição. A vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte, onde os instrumentos que levam à morte são destruídos para que os instrumentos que favorecem a vida possam cada vez mais sobressair. As leituras de hoje destacam a humildade como fundamento da obediência. Ser humilde é despojar-se do orgulho. É tornar-se uma pessoa integrada, que sabe lidar com todas as coisas e situações diversas de forma harmoniosa, como Jesus Cristo, não porque era filho de Deus, mas assim fizera como os grandes mestres e santos na história da humanidade, na história da igreja, na história cristã. Assim o faz. O orgulho desarmoniza, faz pessoas, ideias, objetos e situações ocupar o lugar de Deus na vida do ser humano, tornando-o escravo do ídolo, hoje do dinheiro, do bem, do prazer, das redes sociais, tantas outras coisas que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, gostamos de colocar no lugar de Deus. Porém, a palavra obediência, nos idiomas mais antigos, significa prestar atenção, dar ouvidos. A obediência de Jesus ao Pai significa, antes de tudo e sobretudo, que Jesus, na sua obediência ao Pai, Ele vai fazer com que a promessa seja cumprida.
e o projeto de Deus possa, na sua totalidade, chegar à plenitude. Nem mesmo nos momentos difíceis, Jesus Cristo pensou em voltar atrás. Pelo contrário, no Pai ele encontrava força, encontrava poder e disposição, e sabia que não estava sozinho, mesmo quando todos viraram as costas, com exceção de Maria, sua mãe, Maria Madalena e Maria, prima de sua mãe, o discípulo amado, mas ele sabia que Deus jamais iria abandonar. Nem mesmo a tortura da cruz o fez desistir de mostrar a pessoas quem é o Pai e qual a proposta dele ao ser humano, que é a vida e a vida em plenitude. Não é a vida cheia de mesquinharia, não é uma vida limitada, não é uma vida cheia de defeitos, porque Deus despreza os defeitos e os pecados, mas se desmancha de amor pelo pecador. Esta é uma de tantas outras lições maravilhosas que Jesus Cristo nos dá. É neste sentido que a cruz de Jesus é sinal de humildade e obediência. No Evangelho que nós ouvimos aqui, a sua proclamação, o Evangelho da Paixão. A paixão de Jesus tem sua antecipação profética no relato da ceia. Chegada a hora de sua saída para o Pai, Jesus põe-se a cear com seus discípulos. Seria a última refeição que toma com os seus. Revela-se a prefiguração e a configuração de sua entrega na totalidade a Deus, sua entrega de maneira e de forma incondicional. Entrega a Deus e dá conclusão à sua missão aqui na terra, tendo ainda as duas naturezas, a humana e a divina. Por isso ela é cheia de significados. A morte de Jesus não é um fracasso, um caminho sem saída, um caminho sem volta, não é o fim, mas é o começo de uma reinauguração da criação, onde a aliança que um dia foi corrompida e rompida pelo pecado, agora terá a sua plenitude na entrega do Filho de Deus. Mas nesta inauguração da paz e salvação total, da presença de Deus no mundo, onde Deus nos convida e nos chama a ser protagonista da história, junto com Ele e com o seu Filho. É consequência de sua vida, de sua doação plena ao projeto de salvação operado por Deus na história humana, na história do mundo, na história da humanidade. É a manifestação do reino de Deus, ou seja, da justiça, da fidelidade. É o cume do anúncio do reino proclamado desde a Galileia, o qual foi o programa de toda a sua atuação pública, de sua missão junto aos seus discípulos. Por isso, ao dizer, desejei ardentemente, Jesus quis dar um significado à sua morte iminente. Ele é a promessa de restauração da humanidade mergulhada, da humanidade decaída, da humanidade muitas vezes, na sua maioria, naquela época, que estava sendo massacrado. O massacre do país do Império invasor, do Império Romano, e o massacre daqueles que deveriam consolar o povo quando se alinha ao Império, que era a religião judaica, com tantos sumos sacerdotes corrompidos, com o Sinédrio corrompido, com Anás e Caifás pensando apenas no seu poder temporário e transitório, pois se sentia ameaçado. Foi aquele que não queria ameaçar, mas pelo contrário, dava ao povo e devolvia ao povo o encanto da vida e da vida em plenitude. Por isso, esta vitória de Deus
este projeto de salvação operado por Deus na história humana. É a manifestação do reino de Deus, da sua justiça, da sua fidelidade. Por isso, o jovem Galileu vai revolucionar sem utilizar armas, mas com palavras, com ações, com gestos concretos. Jesus quis dar um significado, mostrando aos seus discípulos e às pessoas que o estimavam, que ali não era o fim, mas um novo começo. Nesta promessa, Jesus associa os discípulos a um gesto retomado do banquete judaico, inserindo os seus no mesmo destino. O destino de alguém que enfrenta a morte na firme esperança de antecipar a realeza de Deus no mundo e na história e na vida daqueles e daquelas que acreditavam e abraçaram a proposta e a missão de Jesus Cristo. Após a ceia, Jesus vai ao Monte das Oliveiras e, como de costume, ora ao Pai, princípio e fonte de seu ministério. Ao vislumbrar o destino que o aguarda, ele recorre ao Pai na agonia, pede que ele afaste o cálice do sofrimento, mantém-se, porém, fiel à vontade de Deus, não a vontade desejosa da morte de seu filho, mas vontade que revela o amor frontal e fiel de Jesus, aquele de quem tudo recebe e para quem tudo lhe dá, sem reservas. Ama o Pai e confia no Pai de maneira incondicional. Em nome desse amor, Jesus permanece firme até o fim. E movido por esse amor, enfrenta os que capturam. É com esse amor e fidelidade filial que enfrenta a traição de Judas, a negação de Pedro, a dor e a humilhação infligida a ele por aqueles a quem fora enviado o seu próprio povo. Aquele povo que esperava, que ansiava o Messias, mas que estavam tão manipulados, tão massa de manobra, que não conseguiram, na sua maioria, enxergar que aquele jovem Galileu era o Messias tão esperado e tão sonhado, que aquele jovem Galileu era o Filho de Deus. No Sinédrio, muito parecido com o nosso Senado, onde as raposas e onde muitos que deveriam estar presos ali estão, como também era o Sinédrio naquela época, Jesus é rejeitado de forma definitiva pelos líderes de seu povo. Diante do Sinédrio, o evangelista estabelece a posição e a identidade de Jesus em face da autoridade judaica. Sua identidade é apresentada de forma progressiva. O Cristo, o Filho do Homem, glorificado à direita de Deus. O Filho de Deus, na expressão Filho de Deus, está presente a profissão de fé que nós, enquanto cristãos, a cada missa, a cada celebração professamos, reafirmando publicamente a nossa fé, acreditando e rezando e dizendo que nós acreditamos nesta doutrina que foi deixada pelo próprio Jesus Cristo. O Filho do Homem foi humilhado e menosprezado pela humanidade, mas agora está glorificado por Deus como Messias Rei, como Rei Messias. Após ser rejeitado pela liderança religiosa, Jesus é submetido ao poder político, que apesar de estar ciente de sua inocência, o condena, acusado de rebeldia e subversão. Rebeldia por tratar bem o povo, subversão por querer que todos pudessem viver e viver de maneira digna, subversão por defender a dignidade dos mais simples, subversão por falar que Deus não trai, que Deus ama, que Deus respeita, que Deus perdoa, independente do pecado que a pessoa cometera, por mais que ele rejeite o pecado, ele se desmancha de amor pelo pecador. Muitas e muitas vezes, anos atrás, quando as mulheres entravam ao banho
algumas distraídas jogavam fora a criança e a água junta. Deus, pelo contrário, Deus tira a criança da galera, Deus tira a criança da banheira para jogar apenas água suja fora. É isso que é ser rebelde, é isso que é ser subversivo. Porém, o Sinédrio, como sumo sacerdote, com o conselho de anciãos, queria matar, queria destruir, queria mais do que matar e destruir, colocar em dúvida todo o seu projeto. Queria mais do que matar e destruir, mais do que difamar e caluniar, fazer com que ninguém pudesse mais lembrar do vencido, mas pelo contrário, Deus, na sua bondade, no seu amor, faz com que o seu Filho ressuscite para todo o sempre. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, na obstinação dos sumos sacerdotes, dos magistrados e da multidão em condenar, transparece a total rejeição ao projeto de Deus realizado no homem de Nazaré, no jovem Galileu. A morte de Jesus situa-se ao final de uma série de infidelidades e rebeliões obstinadas contra o projeto de Deus ao longo da história, e agora toca o seu próprio herdeiro, o Messias, o seu filho legítimo. No caminho da cruz, Jesus deixa entender que na sua morte violenta se decide o destino do povo de Deus e da humanidade. O julgamento histórico de Deus abater-se-á sobre a cidade de Jerusalém, ciclo da humanidade infiel e rebelde aos apelos dos profetas. Jesus é crucificado entre malfeitores. O que veio para buscar os perdidos encontra-se agora entre eles, partilhando da mesma sorte. Aqui revela seu rosto, o Salvador de Deus, o libertador de Israel, o Deus que tira o povo do Egito, o Deus que tira o povo da Babilônia, o Deus que dá para aquele povo sem terra uma terra, que dá para aquele povo sem nação uma noção, aquele que não é o melhor, nem o maior povo, nem o maior país, mas é aquele povo que Deus faz aliança, é aquele povo que Deus escolhe, aquele povo que estava sofrendo, sendo escravizado, maltratado, desrespeitado, e vai para a terra prometida para construir uma nova civilização. Eles agora retribuem todos os males que sofreram ao próprio Filho de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o libertador de Israel não tira o Messias da cruz, nem o livra da vergonha e da violência, contudo, permanece fiel ao amor também na situação mais extrema. A inocência de Jesus é reconhecida por um dos criminosos ao seu lado, e este proclama sua total confiança em Jesus. A resposta do Filho de Deus é uma afirmação solene da salvação já hoje, da salvação escatológica que começa no hoje da história humana e na vida humana. Então o pecador arrependido pode escutar a boa nova, o evangelho da salvação que consiste na comunhão com Jesus no reino dos justos. É com este último gesto de espontaneidade que Jesus dá a salvação a quem crê, a quem se converte, assim como fizera com Zaqueu, assim como fizera a mulher que queriam os seus acusadores apedrejar, ou assim como fizera aquele trabalhador que ora e intercede pela figueira, ou assim na alegria da transfiguração no monte diante dos seus discípulos, na presença de Moisés e na presença de Elias, um representante dos profetas, o outro libertador do povo, representante da lei. Assim como vencer as tentações de Satanás no seu grande retiro, é este Jesus que nos convida, que nos chama também, a exemplo do bom ladrão Quimas, de crer, converter, acreditar e ter esperança. Após sua morte, a ação de
ao proclamar que Jesus era um homem justo. A morte não é, porém, o fim, e nos lança para o que acontecerá no amanhecer do primeiro dia da semana. Por isso, como igreja, nesta semana que adentramos, para que possamos vivenciar intensamente todo este processo de salvação, onde nós somos convidados, convocados a associar a todos os passos de Jesus Cristo, mas na certeza da vida e da vida em sua plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, número 14 do folheto litúrgico, irmãos e irmãs, rezando ao Salvador da humanidade, que em Jerusalém passou pelo sofrimento para entrar na glória, digamos. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entraste na glória, conduzir a igreja na fidelidade e a missão até a Páscoa da eternidade dos nossos Deus. Rei do universo, alinhar nossos governos a favorecer com políticas públicas a vida do povo mais vulnerável nos nossos dias. Filho de Davi, ajudai os vossos fiéis a vencer conosco as forças da morte e do mal que investem contra os filhos e filhas de Deus dos nossos pequenos. Servo de Deus que sofreste as consequências do processo injusto, vim socorrer as vítimas da violência e do estado da sociedade nos nossos dias. Cristo obediente até a morte da cruz, ensinai a ser obediente e fiéis à vontade de nosso Pai, nós vos pedimos. Por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em situação de risco, seja jovens, adolescentes, crianças, adultos e idosos, para que o exemplo do bom ladrão não perca a esperança, mas possa sempre acreditar no projeto de Deus, que Deus é o Deus da vida e não da morte. E para que, como irmãos e irmãs, possamos sempre acolher estes nossos irmãos em condição e em situação de risco, rezemos ao Senhor. Em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, a vós que vive e reinas para sempre. Celebremos o mistério da paixão e morte de Cristo, o qual também dá sentido ao nosso sofrimento. No pão e no vinho, ofertamos a vida de todos os sofredores e das vítimas de processos injustos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu sacrifício vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, santificai, pois, estas oferendas derramadas sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para sempre e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos a Pai
o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que agradeça a caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos João e José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram nesta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Livrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Pedro e Paulo, e todos que neste mundo vos servir, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus ressuscitado, iluminados pela sabedoria do Evangelho, pedindo a graça de Deus para que possamos fazer bem a nossa Semana Santa, a vivenciar intensamente estes dias santos de guarda, como igreja reunida e unida no amor, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai o pecado. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado. Dai-nos a paz. não vai ver como o Senhor é bom, fez de quem ele encontra o seu refúgio. Eu vos apresento Jesus Salvador, o Cristo Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nos dias de graça e amar, mas nossa palavra e execução. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Antífona da comunhão, Mateus capítulo 26, versículo 42. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós nos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que temos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Excepcionalmente, hoje, os avisos não foram dados lá no início, porque começamos, estava ainda todo mundo reunido, então os avisos hoje será dado agora. Depois eu vou chamar, se tiver dessa adiante, para cantar o Pai Nosso. Pode começar os avisos. O mutirão de confissões acontecerá no dia 17 de abril, às 20 horas, na Igreja de São Pedro Apóstolos. Estão abertas as inscrições para o encontro do batismo, que começa no dia 8 de maio, às 20 horas. Inscrições e informações na Secretaria Paroquial. Estão à venda na Secretaria Paroquial do Ciro Sanções. Eu creio, se não for distribuído isso, talvez agora também no final vai distribuir a programação da Semana Santa. Tem uns folders com toda a programação. Não só aqui da Paróquia Matriz, mas como da Santa Casa, também de algumas comunidades rurais, onde terá ação litúrgica, Então, vocês não tenham tanta pressa, porque creio que hoje essa vez seria vocês voltaram em outra, Então, vamos esperar receber toda a programação da Semana Santa. Tem aniversariantes? Tem ali, isso. E tem as portas, na central, como na lateral, tem a programação da Semana Santa. Vamos pegar, levar, colocar na porta da geladeira, Não como enfeite da geladeira, Para que vocês possam orientar, Espera. E porta de geladeira parece, painel de loja de 1,99. Vamos cantar os parabéns, solta a voz, esperando o vídeo e companhia. Vimos aniversariantes! Semana Santa para rezar, viajar. Vocês viajam, depois vocês já passa lá com Deus. E você não.
e vamos sair para viajar e a porta da glória de Deus perguntou a ressurreição que antecipar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, São José Esposo de Maria, São Pedro Apóstolo, padroeiro da nossa paróquia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificaremos com a vossa vida para todos um bom domingo, né? Iremos nos encontrar durante ao longo desta semana. Saudai-vos em Cristo Jesus e de paz do Senhor.